Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos! Bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Essa é a nossa última aulinha. Nós fomos nas aulas anteriores até a questão de número 49. Só que eu acabei de descobrir, gente, que nos slides que eu mandei para vocês também deve estar assim, de que eu, na verdade, repeti uns números, né? Fiquei maluca aqui, né, na hora de preparar os slides. Na verdade, porque eu copiava e colava para poder facilitar a edição, e acabei reproduzindo errado aqui o número das questões. Então, a gente estava na questão de número 49, a questão de número 49 já foi corrigida, tá? Aí a gente deveria entrar na 50, né? Essa 42 a gente já viu, já vimos, certo? E depois, olha só, em vez de numerar como 50, como eu olhei a 42 ali, eu saí numerando 43. Então, a gente tem aí um número de questões com um número repetido, tá? Então, essa questão deveria ser a 50, mas eu vou seguir essa ordem, que é para a gente não se perder aí em relação aos slides que você tem em mãos, tá? Então, vamos lá. Essa questão 2004, uma questão antiga, certo? De escrivão da Polícia Federal, um concurso regional. 2003 e 2004 houve um nacional e um regional, isso mesmo. E aí, essa questão é uma questão que trata também dessas situações relacionadas à ação penal. Então, a gente tem que ter atenção, um dos editais tem ação penal, o outro não tem, mas de qualquer forma a gente tem que olhar as questões, tá? Então, João, promotor de justiça, ação penal e inquérito, né? João, promotor de justiça, tendo recebido inquérito policial instaurado para apurar o crime de extorsão mediante sequestro, promoveu o seu arquivamento, que foi homologado judicialmente. Aquilo que nós já conversamos a respeito do arquivamento. A probabilidade de cair conclusão de inquérito vai estar relacionada ao artigo 10, né? Mas o artigo 28, ele meio que está fora da jogada por conta da suspensão do pacote anticrime pelo Supremo Tribunal Federal. O artigo 28, com a redação nova, está suspenso, né? Mas, de qualquer forma, vamos ver a questão. Então, que foi homologado judicialmente. Nessa situação, não concordando com o pedido formulado, o ofendido, entendendo que a infração penal encontra-se devidamente caracterizada no que diz respeito à materialidade e autoria, poderá ajuizar ação penal privada subsidiária da pública, desde que o faça dentro do prazo de 6 meses, contados da data em que veio a saber quem é o autor do fato. Então, repare, gente, questão clássica sobre ação penal privada subsidiária, né? Então, quando a gente pensa na ação penal privada subsidiária da pública, a gente tem que lembrar que ela só pode ser promovida se o Ministério Público ficar inerte. Então, só se o MP ficar inerte. Você, que está se preparando com afinco, violentamente, fazendo o maior número de questões que você puder, elaboradas pelo CESP, SEBRASP e tudo mais, você vai encontrar na prova de delegado do Maranhão de 2018 uma questão que foi muito criticada, muita gente tentou derrubar a questão, tentaram a anulação da questão, mas a questão não estava errada não, a questão está certa. É uma questão que vem contando uma história, certo, de eu não me lembro se era uma omissão de socorro, um homicídio, não me lembro de um homicídio culposo, não me lembro exatamente o que era, mas a questão vem contando uma história, e aí diz que o Ministério Público, ele não exerceu o direito de ação, ou seja, não ofereceu a denúncia dentro do prazo legal. A vítima foi lá e ofereceu a queixa. Então, não, a questão diz assim, o MP não ofereceu a denúncia no prazo legal. O MP, depois do prazo, se manifestou pelo arquivamento. Então, ele, na verdade, tem 15 dias se o indiciado estiver solto para oferecer denúncia. 5 se estiver preso, 15 se estiver solto. É o artigo 46 do Código de Processo Penal. Se o MP fica inerte, surge para a vítima a chance de oferecer a queixa subsidiária, a ação penal privada subsidiária da pública, que depende da inércia do MP. Nessa questão, a questão dizia, olha, o MP perdeu o prazo. A vítima, então, passa a ter o direito de queixa. Depois que o MP perdeu o prazo, o MP foi lá e pediu o arquivamento, se manifestou pelo arquivamento. E aí, no final, a questão diz assim, só que nesse ínterim, o pai da vítima ofereceu a queixa. Na verdade, a questão ela faz uma jogadinha na ordem, ela faz de propósito. Porque quando a questão diz nesse inteirinho, ou seja, o MP perdeu o prazo, antes dele se manifestar pelo arquivamento, ele fez a manifestação dele pelo arquivamento foi intempestiva, certo?
Mas antes disso, a vítima já havia oferecido a queixa. Ana, não estou entendendo. Então, peraí, eu acho que é melhor a gente desenhar. Nessas horas, desenhar é a melhor alternativa, né? Embora só uma das nossas provas vá trabalhar a ação penal, mas de qualquer forma, raciocina aqui comigo. Olha só, tá? Então, quando a gente pensa na ação penal privada subsidiária da pública, a gente tem que lembrar que nós estaremos diante de um crime de ação penal pública, no qual o Ministério Público é regido pelo princípio da obrigatoriedade. Por que a Constituição garante, no artigo 5º, inciso 59, a figura da ação penal privada subsidiária da pública? Por um motivo muito simples, porque, na verdade, a inércia do MP não é compatível com o princípio da obrigatoriedade. Então, se o MP é regido pela obrigatoriedade nada fez, lembre-se que quando ele se manifesta pelo arquivamento, ele não viola o princípio da obrigatoriedade. Porque obrigatoriedade não é o MP tem que oferecer a denúncia. Obrigatoriedade é, presentes as condições da ação, o MP tem que oferecer a denúncia. Então, o MP, quando se manifesta pelo arquivamento, ele não está fazendo isso porque ele não quer processar, ele faz isso porque ele não pode, né? Então, na verdade, ele tem que oferecer a denúncia se estiverem presentes as condições da ação, legitimidade, interesse, possibilidade jurídica do pedido e a justa causa, que é o suporte ou lastro probatório mínimo, ou seja, prova da infração e indícios suficientes de autoria. Então, quando o MP se manifesta pelo arquivamento, quando o MP devolve os autos de inquérito à delegacia, veja, ele não está violando o princípio da obrigatoriedade. Agora, se ele não fizer nada, então ele não denunciou, não determinou o arquivamento, não promoveu o arquivamento, não devolveu a delegacia. Ele não fez nada, ele ficou inerte. Aí sim, ele viola o princípio da obrigatoriedade. E qual é a sanção para essa violação, para essa desídia, né? Para essa falta de atuação do MP quando ele deveria ter atuado? Veja, é o fato da vítima poder oferecer a queixa. Então, o que você tem é a ação penal, a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública. A possibilidade, é lógico, porque eu não tenho certeza se a vítima vai oferecer a queixa ou não, né? Então, eu tenho um crime de ação penal pública no qual, olha só, o inquérito ele foi remetido ao Ministério Público e, de acordo com o artigo 46 do CPP, o MP tem 5 dias se o indiciado estiver preso, 15 dias se o indiciado estiver solto. Na verdade, são os 15 dias, né, gente? Porque se o indiciado estiver preso e o MP não fizer nada, a prisão vai ser relaxada e ele vai virar o indiciado solto. Mas, então, no 15 dias é o prazo que o MP tem para oferecer denúncia, devolver à delegacia, requerer o arquivamento, né? Hoje em dia, determinar, quer dizer, na verdade, promover, vamos colocar assim, promover o arquivamento. Bom, então, se o MP fizer qualquer uma dessas coisas, a vítima não tem direito de oferecer a queixa. Para que ela possa oferecer a queixa, que a gente chama de queixa subsidiária, o MP não fez nem isso, nem isso, nem isso. O MP não fez nada. O MP ficou inerte. No momento em que ele fica inerte, contados da inércia do MP, veja, então aqui, do 16º dia, portanto, a vítima, ela tem 6 meses, que são 6 meses decadenciais, contados da inércia do MP, portanto, do final da contagem do prazo do MP, ela passa a ter legitimidade, certo? Legitimidade do ofendido para a queixa subsidiária ou substitutiva. Tem gente que vai preferir o nome substitutiva. Se ele aparecer na prova, leia-se, é a mesma coisa, tá? Então, subsidiária. Ok? Então, o que você tem, na verdade, é que a vítima, contado da inércia do MP, passa a ter 6 meses para oferecer a queixa subsidiária. No final desse prazo, ela perde o direito. Tá? Só que o plus aqui, que foi o problema da questão da prova do Maranhão, né, que era uma prova CESP, então, o que acontecia? Né? Era delegado, tudo bem, mas, oh meu Deus do céu, como é que você faz isso? Cadê? Deixa eu achar aqui onde é que eu coloquei esse troço. Oh, aqui, pronto. Então, o que acontece?
esse prazo, durante todo esse período de tempo, gente, o MP continua sendo legitimado. Esse prazo do MP de 15 dias é o que a gente chama de prazo impróprio. Ele não preclui. O que significa isso? Veja, no final do prazo, o MP não perde o direito de oferecer a denúncia, o direito de ação. Ele também tem legitimidade. Então, durante todo esse período de tempo, o MP pode oferecer denúncia, promover o arquivamento, devolver para a delegacia. Qual é a diferença? Então, aqui, olha, durante... legitimidade do MP para a denúncia. Então, o que acontece é que durante este período de tempo, compreendido entre o final aqui dos 15 dias, o 16º dia, e o final dos 6 meses, durante todo este período de tempo aqui compreendido, o que você tem é legitimidade concorrente. Ou seja, tanto faz. Pode o MP oferecer a denúncia ou a vítima oferecer a queixa. E vale quem agir primeiro. E aí a questão, ela levava o pessoal à derrubada por causa disso. Porque ela dizia o seguinte, olha só, o MP ficou inerte. Depois do prazo, o MP promoveu o arquivamento. Nesse inteirinho, a vítima ofereceu a queixa. O que o pessoal não percebeu é que a questão pegou no português. Quando a questão colocou nesse inteirinho a vítima ofereceu a queixa, significa antes do MP se manifestar pelo arquivamento, ou seja, nesse período compreendido da sua inércia, né, e o momento em que o MP se manifestou pelo arquivamento, a vítima já tinha oferecido a queixa. Então, na ação penal privada subsidiária da pública, eu preciso que você se lembre do seguinte, o MP tem que ter ficado inerte. E durante esse período de 6 meses, vale quem agir primeiro, ok? E quando eu falo agir, pode ser, se o MP se manifestar primeiro pelo arquivamento, vale o arquivamento. Se o MP se manifestar primeiro pela devolução dos autos de inquérito à delegacia, vale a devolução dos autos de inquérito à delegacia. Se ele oferecer denúncia antes do oferecimento da queixa, vale a denúncia. Agora, se a vítima oferecer a queixa antes do MP se manifestar, vale a queixa da vítima e o que você tem é a ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Entendido, gente? Beleza? Então, vamos olhar de novo essa questão aqui. Então, João, promotor de justiça, tendo recebido inquérito policial instaurado para apurar o crime de extorsão mediante sequestro, promoveu o seu arquivamento, que foi homologado judicialmente. Nessa situação, não concordando com o pedido formulado, o ofendido, entendendo que a infração encontra-se caracterizada tanto quanto a materialidade quanto a autoria, poderá ajuizar a ação penal privada? Não poderá. Por quê? Porque o MP já se manifestou pelo arquivamento, ok? Então, está errada essa questão que eu coloquei o número de 43, mas que seria a questão 50. Mas esquece aí o número, vamos seguir a sequência, certo? Você já sabe que está na sequência dos slides. Questão de número 44. São pouquinhas questões de ação penal, mas questão de número 44. A ação penal será pública em qualquer crime praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União. Verdadeiríssima. Certíssima. Gente, não precisa muito para a gente concluir o acerto dessa alternativa. Certo? Até o crime de dano, que em regra é um crime de ação penal privada, né? Ele é o principal, na verdade. Porque o crime de dano é um crime de ação penal privada, certo? Mas, quando o dano é praticado contra patrimônio público, contra interesse público, é um crime de ação penal pública. Lógico, a ofensa se dá a bem público, não é? A interesse público. É evidente que o crime é de ação penal pública. Outro exemplo, vou te dar um exemplo. Crimes contra a propriedade imaterial. 9279, né? A lei e tal. Crimes contra a propriedade material. Violação de patente, marca, desenho industrial, símbolos e tal. Nesse caso, a regra é a ação penal privada. Mas, veja, quando o que você tem é um crime contra a propriedade imaterial, que atente contra o uso, né? Com o uso não autorizado de símbolos nacionais, símbolos públicos, tipo assim, o indivíduo não é deputado e bota o brasão da Câmara dos Deputados em todos os documentos oficiais dele. Olha só, todos os documentos oficiais? Não, todos os documentos dele que não são oficiais, né? Então, o uso indevido do brasão da República, enfim, de símbolos nacionais, é evidente que o que você tem ali é um crime de ação penal
pública. São, inclusive, os únicos crimes contra a propriedade imaterial que são de ação penal pública incondicionada. Os outros são crimes de ação penal privada, né? Então, o que você tem aqui é realmente quando o crime ofende bens, interesses da União, o que você vai encontrar é um crime de ação penal pública incondicionada. Ok? Tranquilo, gente? Está certíssima essa assertiva. Muito bem. Questão de número 45. E aí diz a questão de número 45. Julgue os itens a seguir acerca... vamos pegar um exemplo para essa hipótese do dano. Recentemente, aquele ataque ao Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Com fogos, não sei o que e tal. Então, se você danifica patrimônio público, o crime é de ação penal pública. É uma coisa meio óbvia, tá? Aí, voltando para cá. 45. Julgue os itens a seguir acerca da tentativa de violação de sigilo do voto, que é um crime eleitoral punível com detenção de até 2 anos. Só coloquei aqui, gente, porque encontrei essa questão lá, tá? Mas olha para cá, gente, novamente, os crimes eleitorais são todos eles crimes de ação penal pública, tá? Então, são todos de ação penal pública. Então, a gente precisa lembrar disso. Agora, vamos lembrar aí que para PRF, o que você mais vai encontrar é a possibilidade da lesão corporal culposa de trânsito por causa do artigo 291, tá? Voltando para cá. Nos crimes de ação pública condicionada, o inquérito policial somente poderá ser instaurado se houver representação do ofendido ou de seu representante legal. Nos crimes de iniciativa privada, se houver requerimento de quem tenha... Acho que a gente já fez essa questão, e eu já fiz uma crítica de que eu discordo do gabarito. Nós já fizemos essa questão. Tá? Discordo do gabarito. Então, na minha opinião, essa questão ela não está errada, mas ela pode estar incompleta, né? Porque na ação penal pública condicionada, o inquérito somente poderá ser instaurado se houver representação do ofendido ou do seu representante legal ou requisição do ministro da Justiça, se for uma hipótese de crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? Mas eu acho assim, que o que está aqui reproduz exatamente o que está escrito no código. Aí você vai dizer que está errado, entendeu? E nos crimes de ação penal privada, de quem tem a qualidade para intentá-la. Mas tudo bem, né? Então, a gente tem que pensar por que esse gabarito foi tido como errado. Mas eu acredito que a requisição, talvez, mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado com determinadas questões. Eu discordo desse gabarito, vou reafirmar, tá? Porque eu acho que ele reproduz a letra da lei, reproduz o artigo 5º, parágrafos 4º e 5º do CPP. Mas tudo bem, vamos embora. Questão de número 47. E aí diz a questão de número 47. O recebimento pelo juiz da denúncia deve ser pautado pelo princípio do indúbrio pro societate, bastando para isso a presença da prova da materialidade da infração e dos indícios suficientes de autoria. Sim, o que você precisa... Veja, você não precisa de certeza, você não precisa de prova da infração e certeza da autoria para que o Ministério Público ofereça denúncia e o juiz receba essa denúncia. O que você precisa é da justa causa. E o que é a justa causa? Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Agora, na dúvida, veja, o Ministério Público está ali atuando pró societate. Na dúvida, neste momento processual, quando a denúncia é oferecida e o juiz vai analisar se recebe essa denúncia ou não, o juiz deve atuar pró societate. Entenderam? Então, está certa essa alternativa. Então, quando a gente pensa o que o Ministério Público precisa para oferecer denúncia? Prova da infração e indícios suficientes de autoria. Ele precisa de certeza? Não. Ele precisa de indícios suficientes para a propositura da ação penal. A certeza será necessária para a condenação, ok? Questão de número 48. A vítima que representa perante a autoridade policial queixa-crime de ação penal pública condicionada pode retratar-se até a prolação da sentença condenatória pelo juiz. Olha só, gente, primeira coisa, que coisa mais louca, essa questão está errada, essa questão está truncada, tem alguma coisa errada nessa questão, tá? Como eu não vi, não fui conferir lá na prova, pode ser que o erro tenha sido ali na transcrição da questão para os sites, né? Mas, de qualquer forma, veja, vamos analisar essa situação. Vamos imaginar que eu esteja diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, a vítima
ela pode retratar-se da representação até o oferecimento da denúncia. Então, a vítima pode se retratar da representação até o oferecimento da denúncia. É o artigo 25 do Código de Processo Penal. Então, a vítima, naquele primeiro momento, ela foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada, aí ela está, revoltada, não sei o que, vai na delegacia, representa. Depois ela muda de ideia. Não, não quero isso não. Dá para retirar? Dá para se retratar da representação antes do oferecimento da denúncia. Depois que a denúncia foi oferecida, a gente tem que lembrar que a ação penal pública é regida pelo princípio da indisponibilidade. E o MP não pode desistir da ação penal. E a vítima, na ação penal pública condicionada, não é a titular. O titular é o Ministério Público. Ela apenas apresenta uma condição específica de procedibilidade, que é a representação, sem a qual a denúncia não vai poder ser oferecida. Essa representação é uma manifestação inequívoca de vontade. Não tem rigor formal. O depoimento da vítima, do qual eu extraio a vontade dela na investigação, já é a representação, tá? Bom, agora raciocina aqui comigo. Tem exceção, Ana? Tem. Tem uma exceção, que é violência doméstica e familiar contra a mulher. No caso da Lei Maria da Penha, a vítima, quando o crime for de ação penal pública condicionada, não é o caso de lesão corporal e violência doméstica contra a mulher, mas na ameaça por exemplo, então a ameaça é crime de ação pública condicionada. A vítima é vítima de violência doméstica familiar contra a mulher e o crime é ameaça. Então, nesse caso, a vítima pode retirar, sim, a representação. Mas ela pode retirar essa representação na presença do juiz. É diferente das outras hipóteses em que a representação é retratável na delegacia. No caso da Lei Maria da Penha, não. Entendeu? Tem que ser na presença do juiz até o recebimento da denúncia. Certo? Bom, agora vamos lá. Ana, e na ação penal privada? Na ação penal privada não existe representação, existe a queixa-crime. Ah, Ana, mas a ida da vítima na delegacia, é para instaurar inquérito, é um requerimento de instauração de inquérito, isso não é queixa-crime. Esse negócio que a gente escuta, vou na delegacia dar uma queixa, isso não existe. Queixa é a petição inicial da ação penal privada. Então, da mesma forma que o MP oferece a denúncia ao juiz, a vítima oferece a queixa ao juiz, buscando a condenação do réu. Então, não existe queixa em delegacia, entendeu? Então, a vítima ofereceu a queixa em juízo. Depois que ela oferece a queixa, ela pode, veja, na ação penal privada, a ação penal privada é regida pela oportunidade ou conveniência. A vítima oferece a queixa se quiser. Ela pode oferecer a queixa, pode, caso ela não queira oferecer a queixa, ela pode renunciar ao direito de queixa, de forma expressa ou tácita. Ou pode deixar fluir o prazo decadencial de 6 meses, porque ela tem 6 meses contados da data em que ela soube quem era o autor do fato para oferecer a queixa. A vítima na ação penal pública condicionada também tem 6 meses contados da data em que ela soube quem era o autor do fato para apresentar a representação. Então, nossa vítima tem 6 meses contados da data em que ela soube quem era o autor do fato para oferecer a queixa. Ela foi lá e ofereceu, beleza. Mas se ela não quiser oferecer, ela pode deixar fluir os 6 meses, e aí ela perde o direito de queixa no final desses 6 meses, ou, que é o caso da decadência, né? Ou ela pode renunciar ao direito de queixa, de forma expressa ou tácita. E o que seria essa renúncia tácita? Atos da vida que demonstram que ela não quer o processo. Tipo assim, o cara difamou ela, mas ela continua namorando ele. Isso é um ato da vida que demonstra que ela não quer o processo. Ou pelo menos não vai levar isso a sério. Você não pode namorar o cara e querer ver o cara na cadeia, né? Bom, então essa é a primeira coisa. Mas, Ana, e se a vítima escolhe oferecer a queixa? Em sendo crime de ação penal privada, a vítima pode desistir do processo? Pode, através do perdão ou da perempção. Ok? E o perdão é um ato bilateral. Depende de oferta e aceite. A perempção é o abandono da causa. Ok? Então, o que a gente tem aqui é que a questão está toda truncada. Mas ainda que ela estivesse certinha, olha só, a vítima que representa perante a autoridade policial, né, em crime de ação pública condicionada, vamos imaginar que isso aqui não existisse, tá? Essa maluquice aqui de queixa de. Essa queixa de, eu acho que está errada, é a transcrição da questão. A vítima que representa perante a autoridade policial em crime de ação pública condicionada pode retratar-se até a aprovação da sentença? Está errado. O artigo 25 diz que a representação é retratável até
o oferecimento da denúncia. Agora, no caso da ação penal privada, a vítima pode desistir a qualquer tempo, certo? Desde que antes do trânsito em julgado, ela pode desistir oferecendo perdão ou abandonando o processo. Ok? Está errada essa questão de número 48. Questão de número 49. E aí diz a questão de número 49. Na hipótese do Ministério Público perder o prazo legal para oferecer denúncia pelo crime de roubo, a vítima poderá propor queixa-crime em prejuízo. Em juízo. Vamos de novo, vamos ler. Na hipótese do Ministério Público perder o prazo legal para oferecer denúncia pelo crime de roubo, a vítima poderá propor queixa-crime em juízo e mover ação penal privada subsidiária da pública no prazo de 6 meses. Perfeito. 6 meses, gente, lembrando, contados, neste caso, da data em que o MP permaneceu inerte. Então, o MP tinha 15 dias para oferecer denúncia, devolver para a delegacia ou requerer o arquivamento. Ele não fez nada. A vítima foi lá e ofereceu a queixa. Quanto tempo ela tem para fazer isso? 6 meses contados da inércia do MP. Então, a partir do 16º dia. Ok? Então, tornando-se o ofendido titular da ação. O membro do MP reassumirá a ação somente em caso de negligência. E o que seria essa negligência, né? Quando o crime é de ação penal pública, não cabe perdão, não cabe perempção. Perdão e perempção são institutos característicos da ação penal privada, dos crimes de ação penal privada, em que a vítima tem discricionariedade. É da natureza, é da essência da ação penal privada a discricionariedade da vítima. Ana, por quê? Porque quando o crime é de ação penal privada, aqueles crimes em que a lei diz assim, este crime somente se processa mediante queixa. Quando o legislador faz isso, ele está dizendo assim, olha, vítima, eu realmente tenho o direito de punir, eu, Estado, né? O Estado tem o direito de punir, o Estado tem que resguardar a liberdade do réu, mas o Estado também considera que esse crime é o tal do streptus fori, que esse crime, neste caso, talvez o processo seja mais gravoso para você do que o crime em si. Então, estou deixando ao seu critério, tá, decidir se você quer o processo ou não. Então, nesse caso, é da essência da ação penal privada essa discricionariedade da vítima. Vai ter processo se a vítima quiser, né? Então, isso é característico de crime de ação penal privada. Na ação penal privada subsidiária da pública, o crime não é de ação penal privada. O crime é de ação penal pública e o MP ficou inerte. E aí, numa situação como essa, veja, a vítima não pode desistir. E se ela tentar desistir, se ela tentar fazer alguma coisa que caracterize perdão ou perempção, o Ministério Público retoma o processo, retoma a titularidade da ação. Então, é o artigo 29 do Código de Processo Penal que estabelece que, em caso de negligência, o MP reassume, ok? Então, 29 do CPP. Está certa essa questão que a gente, de novo, colocou 49. Nós temos 2,49, né? Agora, finalmente, os números não vão se repetir. Questão de número 50. E aí diz a questão 50. Havendo vários ofensores querelados, certo? Havendo vários ofensores querelados. O que é isso, Ana? Veja, ofensor, gente, é o agressor, né? É a pessoa que ofendeu. Querelado é aquele que é réu na ação penal privada. Então, existindo vários querelados, querelante é a vítima quando oferece a queixa. Querelado é o réu da ação penal privada. Então, havendo vários ofensores querelados, qualquer um deles poderá pedir perdão ao querelante. Gente, não é o querelado, não é o réu que pede o perdão, é a vítima que oferece, tá? Então, a primeira coisa é essa. A vítima oferece o perdão, que é aceito ou não pelo querelado, porque o perdão é bilateral. Agora, a perempção, que é o abandono da causa, na forma do artigo 60, né, porque o querelante não promoveu o andamento por mais de 30 dias, porque o querelante morreu e os sucessores processuais não assumiram, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. E lembrando que, recentemente, o STF entendeu que o companheiro em união estável equipara-se ao cônjuge, tá? Então, é importante, isso tem grande probabilidade na prova que cai a ação penal, certo? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, é preciso que o querelante ofereça o perdão, o querelado aceite. E a perempção,
que é, no caso de morte do querelante, os sucessores não assumem, abandono da causa por mais de 30 dias, quando o querelante, né, que é a vítima, não comparece a ato ao qual deveria estar presente sem justo motivo, quando o querelante pede absolvição nas alegações finais e o crime é de ação penal privada, porque quando o crime é de ação penal pública, na ação penal privada subsidiária, o MP reassume, né? E quando o querelante for empresa, pessoa jurídica, e a empresa foi extinta sem deixar a empresa sucessora. Então, nesses casos, veja, o que você tem é a hipótese de abandono, que é a perempção. A perempção depende só da vítima, mas o perdão depende da oferta e do aceite. Então, havendo vários ofensores, e aí a gente precisa entender o seguinte, que no caso do perdão, se a vítima ofereceu o perdão, porque a ação penal privada é indivisível. A vítima pode escolher se quer o processo ou não, mas não pode escolher contra quem. Ela tem que oferecer a queixa contra todos os indivíduos que são contra quem há indício de autoria, porque isso não é vingança pessoal, não é vingança privada, né? E aí, nesse caso, veja só, se a vítima oferece o perdão para um, a oferta do perdão para esse um se estende aos outros, mas só vai produzir efeitos em relação àqueles que o aceitarem. Então, vamos lá, havendo vários ofensores querelados, qualquer um deles poderá pedir o perdão ao querelante. Está errado, já começou errado aqui. Nesse caso, sendo o perdão extensível a todos os querelados, extingue-se a punibilidade independentemente da aceitação do querelante. Está tudo errado, independentemente da aceitação. Se fosse assim a frase, olha, havendo vários ofensores querelados, a vítima, caso ofereça o perdão, a oferta do perdão será extensível a todos, extinguindo-se a punibilidade somente em relação àqueles que o aceitarem. É o artigo 51 do CPP, ok? Está errada a questão de número 50. Próximo bloco.